Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre maior, e vamos agradecer inicialmente pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, lembrando que estamos reunidos também em nome da Casa Espírita que nos acolhe, que é o nosso cantinho, e temos a certeza do amparo da equipe espiritual da casa, acompanhando cada um de nós em seu lar, né, e desta forma trazendo para o nosso lar um ambiente de paz, de harmonia, né, e de aprendizado para todos. Então, é com profunda gratidão que pedimos a esses espíritos que nos intuam para o melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Pedimos, Senhor Jesus, que a nossa prece de início seja entregue nas mãos da equipe espiritual para auxiliar o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, espero que todos tenham recebido uma mensagem que eu enviei, né? Hoje, se não receberam, dá uma olhadinha. Eu mando sempre para vários grupos, né? E essas mensagens que eu enviei hoje podem ser compartilhadas nos demais grupos da casa, ok? Hoje nós vamos começar com o livro Libertação. Quem desejar a compra do livro, né, que da FEB o preço de capa é 67 e a FEB está fazendo por R$ 43,50, né, que é bem melhor do que o da Boa Nova, que estava, a editora Boa Nova, que estava oferecendo por 53. Então, quem desejar, quanto mais pessoas quiserem comprar, melhor, né, será o rateio e, portanto, fica ainda mais barato a compra do livro, ok? Com certeza, esse livro tem capítulos longos, né, e muito provavelmente nós o leremos por pelo menos uns 4 meses, quase que com certeza, ok? É um livro muito interessante, ele tem lá suas situações, vamos dizer assim, um pouco complicadas, lembrando que este é o 6º livro da série Nosso Lar, como a gente chama, né? Ou série Na Vida do Mundo Espiritual, né? A Vida no Mundo Espiritual. Então, nós vamos começar hoje com o prefácio da obra, tá ok? É um prefácio escrito pelo Emmanuel, né, que se chama Ante as Portas Livres, né? E, e eu queria lembrar vocês que esse prefácio é muito importante, e é por causa disso que nós vamos acompanhar a leitura, né, desse livro, e desse prefácio aí, com muita atenção. E vamos também ler da mesma forma, até mesmo estudando o prefácio, se for o caso, ok? Para lembrarmos alguns aspectos, né, que são interessantes aí para nós, ok? Então, eu queria pedir para a Elisete se ela pode ler para nós, começando com o prefácio. Obrigado. Pois não, Eduardo, vamos lá. Ante as portas livres. Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão,
e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do peixinho vermelho. No centro de formoso jardim havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes, a se refestelarem nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho, que nadasse e sofresse. Por isso mesmo, era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia, com precisão, onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, a custas de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas, com grande sofrimento, a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou otimista, pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens ricas de flores e sol, que o defrontavam, e seguiu, embriagado de esperança. Em breve alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes, que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro, e não obstante as trevas em que pedia salvamento. Sua prece foi ouvida, porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz,
procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia agora, sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera, com centenas de amigos, para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que seu regresso causasse surpresa e entusiasmos gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentes, protegidos por flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara à casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção, porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele. Ridiculizado, procurou então o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para o outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora, corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente,
abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário à aventurosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente, e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até à grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui. Não nos perturbes o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa." Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no palácio de coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. O esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do peixinho vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito, realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida, mais intensa e mais bela, exigindo, porém, acurado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam, entre amor da cidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os companheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1949. Muito bom. E aí? Eu acho, né, que a historinha do peixinho vermelho é muito interessante. É muito legal, né? Porque a gente vê, assim, uma questão muito própria de nós, né? Quantas e quantas pessoas, né, falam, larga a mão, cara, não existe isso, né? O que é esse negócio de mundo espiritual, de espírito reencarnar? Como é que pode uma coisa dessas? A vida é essa que nós estamos. Morreu, acabou, né? E o que é mais interessante na história que o Emmanuel nos traz, né, que é lá bem antiga, é que é bem isso que a gente ouve, né? Quando alguém pergunta como que nós pensamos, como que nós vemos a vida. E o mais importante é que é preciso fazer um esforço.
para poder chegar no Palácio de Coral, né? Que é o ponto alto, né? Da nossa, como espíritos imortais que somos, né? Do ápice da perfeição, é chegarmos à perfeição. É preciso muito esforço. Ele até usa a questão da oração, né? Em que a oração nos liga à espiritualidade superior, que responde para nós quando aquela resposta vem para o melhor, né, de nós no crescimento que estamos fazendo, no crescimento espiritual. E não é qualquer obra, não é qualquer oração, não basta simplesmente pedir e pronto, né? É preciso fazer a ação. Veja que coisa interessante. Se Deus queria, né, que o peixinho chegasse lá no Palácio de Coral, né, o Deus dos peixes, né, o peixinho não ia precisar fazer a oração, porque Deus já sabe. Mas quando a gente para e pensa, né, que Jesus disse assim: pedi e obtereis. Né, você tem que tomar ação, bate na porta, que ela vai se abrir. Mas é preciso partir de nós, certo? Essa ação. A ação da oração também é assim, né? Tá certo? Deus, na sua infinita, no seu infinito conhecimento, né? Por isso ele é Deus. Ele com certeza sabe das nossas necessidades. Mas nós temos que buscar. Não é ele nos trazer de bandeja. Mesmo assim, né? É que nós não nos damos conta. Quantas e quantas vezes a espiritualidade superior age em nosso benefício, sem nem mesmo nós estarmos cogitando, né, de que esses benfeitores espirituais possam nos ajudar. Mesmo nós espíritas. O pessoal não cultiva muito a oração. A oração vem, vamos fazer uma oração às 18 horas, né? Do resto do dia, nem um pouco, nem um momento. Nós estamos aprendendo. Nas dificuldades, nós temos que fazer essa ligação, não é? Com os nossos mentores. Então, o que o Emmanuel nos traz é, né, uma comparação do André Luiz com o peixinho vermelho. Na primeira vez que eu li os livros da série do André Luiz, eu li assim como quase que um livro de aventuras, sabe? Os livros de aventuras. Nossa, eu gostava de ler. Nossa, quanta história, nossa, que coisa. Mas eu não me aprofundei nelas. Embora eu conhecesse, eu não tinha colocado dentro de mim a mensagem. E cada vez que nós aqui, em conjunto, estudamos os livros do André Luiz, né, mais e mais coisas vão aparecendo para nós, né? A importância de nós refletirmos sobre aquilo que ele nos traz. E seria importante que nós não fôssemos os peixes, né, pachorrentos, que nós realmente fizéssemos a nossa parte de estudar e buscar nos transformarmos mesmo, né? Embora em muitas e muitas vezes a gente vai acabar deixando, né, que as coisas de momento
nos dominem e não façamos, né, aquilo que o peixinho falou, né, que, olha, você precisa fazer um esforço, vai ter que diminuir, vai ter dor, vai ter sofrimento, pode ter problemas, né? Mas gostaria de ouvir vocês. E eu acho que esta introdução, a não ser dos comentários de vocês, a gente não precisa ler no miudinho. Comentários? Tá vendo? Olha, Eduardo, Oi. com o que você disse aí agora há pouco sobre como eles cuidam da gente, né? E às vezes a gente não precisa pedir. Mas eu tenho, é comum já há algum tempo para mim, toda manhã eu levanto, quando eu vou sair com a Morena, eu acordo, vou no banheiro, troco de roupa e saio com ela para dar uma volta aqui no bairro. Ela, ela não faz as necessidades dela nem dentro de casa e nem no quintal. Só faz em lugar específico. Então eu tenho que sair com ela 4, 5 vezes por dia. De manhã, no horário do almoço, às vezes à tarde, às 6 horas é a hora que eu volto, e algumas vezes às 9 da noite, 9h30. E na quinta-feira de manhã, eu levantei, era 5h30, já tinha ouvido a mensagem sua, e aí eu saí com ela. Eu abro o portão e saio já agradecendo a Deus pela noite, né, de repouso, de descanso, pelo dia de trabalho, de vida, pelo alimento que a gente recebe. Atravessei a rua do outro lado, e eu estou indo, comecei a fazer o Pai Nosso, eu tropiquei num remendo do asfalto. E aí eu não consegui me segurar, eu fui e caí. Então, eu bati com as duas mãos assim no chão e rolei. E a hora que eu caí em cima desse braço direito e rolei. Eu só lembro de ter rolado assim uma vez. Foi em 1981, quando eu sofri um acidente de moto ali na subida da Perdigão. Nossa Senhora! Eu rolei 3 pistas, eu estava na pista da esquerda, rolei as 3 pistas para a direita, caí no acostamento, não pus a cabeça no chão, e o único machucado que eu tive foi que a pessoa que me fechou com o carro, ela parou para entrar no acostamento, eu tinha desviado, eu achei que ela fosse passar, ela não passou. Eu bati com a perna de raspão no para-choque. Era um Galaxy. Para-choque, aqueles... E aí... Aquelas coisas grandes, né? Bom, o que aconteceu? Eu rolei, eu não pus a cabeça no chão, eu fiz um arranhadinho isso aqui, esse lado aqui, mais nada. E o braço que prensou a costela. Aí eu levantei, de novo vocês me ajudaram, né? Por incrível que pareça, né? Eu fui no sábado de manhã no hospital, só para fazer uma radiografia, para ter certeza, né? Mas eu sabia que não tinha nada, só queria confirmar para evitar mesmo, né? Como pegou a primeira costela aqui, onde, na altura aqui do cotovelo, onde encosta, ficou bem dolorido. E fez radiografia, aí o médico olhou e viu a radiografia daqui, falou, o senhor está com uma trinca no braço. Eu falei, doutor, se eu tivesse com trinca no braço, eu não estava fazendo isso. Ele falou, não, eu vou te encaminhar para o ortopedista. Aí mandou para o ortopedista. Cheguei lá, ele olhou, seu Fausto, o que aconteceu? Aí contei para ele o que tinha acontecido. Ele falou assim, mas, olha, se tiver uma trinca na costela, está muito pequenininha, porque não dá para aparecer. Eu falei assim, mas ele não me mandou aqui por causa da costela, ele me mandou aqui por causa da trinca no braço. Ele falou, onde?
Aí ele virou a tela e eu mostrei para ele na radiografia e falou, moço, seu Fausto, esse lugar que ele mostrou para o senhor, não existe meio termo. Ou ele fica inteiro ou ele quebra. O antebraço não tem como trincar. Aí eu agradeci ele, desejei um bom final de semana, que Deus abençoe, e vim embora, né? E aí eu vim falando, pois é. Eu comecei a fazer o Pai Nosso, eu trupiquei e vocês me seguraram. Deve ter sido uns 4 ou 5, porque para segurar eu, o Ambrósio, os três juntos, dá um trabalho. Mas, Eduardo, foi impressionante. Sabe aqueles tombos de moto que o pessoal rola, sabe? Fica rolando? Uhum. Foi daquele jeito. É, Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que amparados todos nós estamos. todos. Concordo Independe, plenamente. independe do tombo, seja ele qual for, mas são. E você sabe que toda essa confiança, essa fé que eu adquiri, foi depois que eu comecei a estudar as obras do André Luiz. Uhum. Antes a gente tinha, lia, a Leda explicava sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Mas, assim, nunca consegui entender. Quando eu comecei, o primeiro livro que eu li, na verdade, foi Voltei. Quando eu li o Voltei, eu fiquei impressionado. Aí eu falei assim, peraí. Aí eu comecei com o Nosso Lar e daí eu fui indo, né? Eu li todos eles e até o Libertação eu li 3 vezes, né? Fui recapitulando devagar. Ó, eu comecei a ler em 2016, final de 2016. Uhum. Então, aí que eu entendi realmente que a gente precisa dar condições, a gente precisa melhorar, e não é só falar assim, ah, não, vai. Não, é fazer, é realizar. Ter fé, esperança, ter confiança, porque agora, como a gente diz, né, tem que fazer por merecer, não é bem assim, tem que fazer de coração. Por que fazer por merecer? Eu posso fazer. Ai, Eduardo, ai, você merece, você está tão bonitinho. Mas, ó, É, eu concordo plenamente com você, Faustinho. Eu acho que o ponto é esse. O grande problema nosso, da grande maioria, e eu digo até a grande maioria dos espíritas também, sabe? O estudo, ele exige tempo, exige vontade, e tem muitos que ficam tão presos ao seu dia a dia, tantas dificuldades que tem no dia a dia, né? Que deixam para lá. Ah, não, tô indo lá no centro, eles estão me ajudando, eu estou fazendo a minha parte, tá, tudo bem, eu acho que todo mundo, né, está fazendo a parte. O que é importante é a gente lembrar, né? Eu achei boa a história do Emmanuel aqui, né, do peixinho vermelho, porque ele compara o peixinho vermelho, né, o André Luiz, desculpa, ao peixinho vermelho. Por quê? Porque ele está trazendo as informações. Quem quer ouvir, ouve. Cara, você não imagina. Eu sei disso porque o meu pai, ele sempre foi um estudioso e ele sempre, realmente, sempre discutia muito com todo mundo sobre as obras, né, espíritas. E ele contava, né, o quanto que os livros do André Luiz e o próprio Chico Xavier, né, foram atacados no estado de São Paulo, principalmente, tanto pela Federação quanto pela USE, União das Sociedades Espíritas, né? Os caras fizeram campanhas, nada de André Luiz, só Kardec, só Kardec. É tipo assim, né? Ao invés de
fora da igreja não há salvação, né? Era assim, fora de Kardec não há salvação, você entendeu? É um absurdo isso. É lógico que nós temos que estudar as obras do Kardec. Eu não tenho a menor dúvida, e eu digo com toda tranquilidade, sabe? Tem um monte de gente que não lê as obras do Kardec. Tem um monte de gente que não lê, por exemplo, a Revista Espírita, certo? Porque o Kardec discutia tudo lá. E também o Kardec coloca claramente, se você pegar o livro dos médiuns, né, naquele capítulo que fala lá das perguntas que se podem fazer aos espíritos, lá está colocado. O Kardec diz, certo, que tem que corrigir. Por quê? Como o médium faz parte da comunicação, se ele tem determinados erros de vícios de linguagem, qualquer coisa assim, certo? Aquilo pode aparecer na mensagem e claramente é um erro de ortografia, um erro de sintaxe, qualquer coisa assim, e você tem que corrigir. E desde que você não altere o sentido e o conteúdo que o espírito está trazendo, mas simplesmente corrija, no nosso caso aqui em português, você corrija com a gramática portuguesa adequada, tudo, está tudo bem. Você não pode alterar a obra, mas você pode corrigir numa mensagem algumas coisas, certo? Então, os espíritas não leem isso. Os espíritas não, não fazem isso. E é por isso que o Emmanuel está chamando a atenção. Olha, as obras do André Luiz nessa série de livros, né, ela é um chamamento. A gente viu no livro No Mundo Maior, que nós acabamos de estudar, né, que o próprio André Luiz fala, olha, eu estou fazendo esses estudos aqui para poder levar para os meus irmãos que estão ainda encarnados, né, essas informações para eles se prepararem tanto para a vinda ao plano espiritual, né, quanto as programações futuras. Então, é muito importante mesmo que a gente se dê conta desses aspectos aqui das obras do André Luiz. Bom, dito isso, eu proponho que a gente passe direto para a leitura do primeiro capítulo do livro Fala, Renato. Libertação. Ah, o Renato Ninguém, viu, cara? tomei o André Luiz, ninguém me ouviu, você viu, né? Levantei a mão, ninguém viu. Desculpa, eu não vi Não, você fica ter tranquilo, levantado a mão, a perdão. gente está aí, não, fica tranquilo. Não, é só acrescentar alguns detalhes dessa passagem, dessa fábula que o Emmanuel trouxe, pois tem uma sabedoria muito profunda. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi perdermos o peso, cara, os bichinhos aqui, obviamente, perderem o que se desfazerem daquilo que não é necessário para poderem dar continuidade nesse crescimento. Ele está falando que nós temos que nos desfazer daquilo que nos prende nesse planeta, na Terra, para que só depois disso a gente vai conseguir efetivamente entender o que acontece e perceber que temos capacidade de progredir através do conhecimento. Achei muito legal isso. Ou seja, não é perder peso necessariamente, né? Não é peso, como está falando, é deixar tudo isso que nós temos, o desapego principalmente, o desapego emocional, que é mais difícil, o físico é um pouco mais fácil, e com tudo isso junto, a gente consegue passar nas gradinhas, né? E vamos chegar lá. Então, Eduardo, só mais um comentário. Uhum. Eu comecei a trabalhar na mediunidade assim. Em 74, eu caí sem paraquedas. Meu pai já tinha começado,
Em 6 meses depois, a coisa começou a pegar. Em 74, no começo do ano, nós mudamos para Paulínia, e logo depois ele foi para Mojimirim, e daí não teve mais jeito. E como eu sempre disse, nós em casa nunca tivemos, vamos dizer assim, tempo para estudar. Por quê? Porque o trabalho com meu pai era todo dia. Era todo dia. E o nosso suporte, quem era? A Lídia e a Leda. Elas que nos davam orientações, né, de como agir, de como fazer, e com relação também à nossa mediunidade. E assim nós ficamos trabalhando, tivemos estudo, fiz leitura do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos livros do Médium, mas foi passando. Quando eu comecei a ler as obras do André Luiz, depois do Nosso Lar, na obra seguinte, olha, eu fico até arrepiado. Eu comecei a entender tudo o que aconteceu com a mediunidade da gente lá em casa. Porque quase todos os fatos, o que foi apresentado, praticamente quase todos nós vivemos, com todos os tipos de espíritos, com problema lá na mocidade, em Mojimirim, com problema no centro aqui, em tudo. Eu tenho os livros tudo marcado com lápis, com grifo, porque eu comecei a ver que muitas das coisas que eu achava que era criação minha não tinha nada a ver, era tudo. Isso foi fortalecendo de um jeito impressionante. Então, que eu só lamento que depois que a gente começou a estudar, que eu venho acompanhando você no estudo desde da segunda obra. O Nosso Lar, eu não lembro se eu comecei. Mas algumas coisas que eu não tinha percebido, eu comecei a perceber depois que a gente começou a estudar no grupo. Porque para quem é estudioso, para quem tem o hábito de estudar, isso é comum. A Leda, por exemplo, ela tinha muita facilidade. Mas, para mim, não. Para mim, às vezes, algumas coisas é difícil entender. E depois que eu comecei a estudar aqui com o grupo, eu comecei a entender uma série de coisas que se passa. E comecei a ver que eu não precisava duvidar do caminho que eu estava. Eu comecei a ter mais fé, mais confiança, inclusive nos espíritos que chegaram depois, né? Bem depois. Então, nesse ponto, eu sou grato a vocês por esse grupo. Por quê? Porque me deu essas condições, me deu essa firmeza, me deu essa certeza, essa fé e a perseverança. Que bom. Agora tem. Bom mesmo. Então, tá bom. Então, vamos começar, então. Eu sei que já estamos com quase 15 para as 9, mas a gente pode começar a ler o primeiro capítulo. O que acham? Vamos em frente? Lisete? Sim. Acho que da história do peixinho me veio o desenhinho Procurando Nemo. É bacana aquele também, É. E aquele... tem da filosofia, né? A Caverna de Platão, né? A alegoria da Caverna de Platão, Isso, que também é parecido. Muito bem. Ouvindo elucidações. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flacos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convida-nos a preciosas meditações. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações com
incompatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno que não deseja perder um tio do ensinamento, observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos, no recinto, éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras. Senhoreando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas sob a pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo o aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda, no transformismo incessante da Terra. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. A rigor, portanto, não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas, insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos, na atualidade, quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia, que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas da improvisação, de infinito e de eternidade. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana por si só não atende a exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista, que legou seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia, sucumbindo ao assédio de aflitivo desgosto. Alexandre, o conquistador,
organiza vastíssimo império estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pôde evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. E, em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre os corações que abdicaram da fé em si mesmos? À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição dos anjos. Comparada à grandeza inabordável para nós, de milhões de sóis que obedecem às leis soberanas e divinas, em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com excitude dos espíritos superiores, que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos, por enquanto, de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, guindados e singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele a nós, a sondar a força mental, que nos condiciona às manifestações nos mais variados planos da natureza. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente,
Sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com o que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Os investigadores do raciocínio ligeiramente tisnados de princípios religiosos identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis, em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Vai ter que parar aqui, gente. Ah, não. Pode ler mais um pouco, eu li errado. Pode ler mais um pouco. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se for anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-lo-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Agora para. Agora vai parar. Desculpa aí a todos, né? Mas nós vamos parar nessa. Atritam-se, né? Atritam os reinos da vida. Tá bom? A gente continua a leitura no próximo domingo, e daí a gente começa, se tudo correr bem, no miudinho. Tá ok? A mensagem desse ministro Flacos, que o André Luiz tem uma vontade imensa de criar uns nomes bem difíceis para a gente, né? Para a gente, mas com certeza esse daí deve ser um nome de algum romano, né? Flacos. É muito importante o que ele está comentando aqui, né? Lembrando que ele está escrevendo em 1940, por aí, né? 1900 e alguma coisa. Portanto, há mais de 70 anos, né? Então, nós vamos fazer a nossa oração final, agradecendo a oportunidade da leitura, da conversa, né? Da troca de experiências, que é tão importante num grupo, que a gente possa, sim, aproveitar esses momentos como um aprendizado para todos nós, para sermos como o peixinho vermelho, e não mais como os peixinhos pachorrentos, né, daquele lugar, né, do laguinho. Então, nós agradecemos a equipe espiritual pelo amparo e deixamos a nossa prece
E após a leitura aí, né, eu gostaria de oferecer em benefício da paz no nosso país, da reflexão real, efetiva, né, do que nós queremos para o nosso país e também o que nós queremos para a Terra, pela paz mundial. Deixamos assim a nossa prece, encerrando o nosso estudo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, conforme perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim nós encerramos o estudo de hoje.